Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A tu gente titoias a vídeo nos dias de hoje. A grinha sim, militar é livro de João. Capítulo 8, teve um versículo que me tive de meditar sobre ele. Queria partilhar essa mensagem, mas tu tinha titoias vídeo. Essa passagem te fala sobre a verdade que te liberta a gente. Então, nessa passagem te fala sobre Jesus, de falar sobre Jesus. Então, antes de começar a ler essa passagem, eu queria falar sobre o espírito da religiosidade. Se tem uma coisa no mundo que é grave, é o espírito da religiosidade. Jesus, tanto vez que ele está a falar a seus discípulos, que os escribas e fariseus estavam bem a falar a Jesus mostraste, dizes quem ele era. O espírito de religiosidade estava poderoso de tal maneira que estava seco, que salvação que era Jesus, está lá perdes, te mostraste quem ele era, estava seco, descatar podia olhar, ficar preso na lei, ficar preso na religião. Não pedi Deus para afastar a gente do espírito da religiosidade nos vida, para Jesus abrir nos olhos, para ensinar a gente a verdade, abrir a gente nos coração, para essa palavra poder entrar na nós. E Jesus também está a dizer que que esqueceu, tu viste as palavras, e que esqueceu que tu vi. E Jesus dizia que os escribas e fariseus, quem que esses pai, que dizia que já era filho de Abraão. Jesus dizia, se fosse filho de Abraão, está a fazer que a obra de Abraão. Mas Jesus diz que tem por pai e diabo, Satanás, que é mentiroso e que é pai de mentira, que foi mentiroso desde o princípio do mundo. E nunca lhe afirma na verdade. Então, nessa passagem, diz na gente qual é a diferença entre que os filhos de Deus e que os filhos de Satanás. E esse versículo de começar já é bastante interessante, para começar a dizer maneira que boia discípulo de Jesus. Ele está a começar assim, ele estaria no livro de João, capítulo 8, ele está a começar no versículo 31, também a episódio até versículo 59. Está escrito exatamente assim. A verdade vos libertará. Jesus dizia aos judeus que criam nele, que as pessoas que acreditam nele, quer dizer assim, se vós permaneceres em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que ele está a dizer, ele vos libertará, é ele mesmo, é que te liberta-nos. Jesus, ele é a verdade que te liberta-nos. Modo a Bíblia está a dizer, Jesus, ele é caminho, verdade e vida. Que ninguém que vem para Deus se passar por Jesus Cristo. Jesus, ele é o único que te liberta a gente. Tudo mentira, tudo engano. Ele te liberta a gente da garra de Satanás. Ele te liberta a gente do nosso pecado, nossa culpa. E te dá a gente uma vida nova. Jesus, ele é liberdade. Jesus, ele é verdade. Continua. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão e nunca fomos servos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se Jesus liberta-nos, verdadeiramente nos é livre. Jesus que liberta-nos, não continua preso na religiosidade, não continua preso no nosso pecado, não continua preso na coisa do mundo. Só Jesus pode libertar-nos. Só Jesus. Jesus, ele tem esse poder de libertar-nos de tudo mentira, tudo engano, tudo espírito de religiosidade. Sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Eu falo o que vim junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouviram do vosso Pai. Sois vosso pai o diabo. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe, se fores filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso.
vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, nós não somos nascidos em prostituição, temos um pai que é Deus. Então Jesus lhe disse, Jesus respondeu assim, se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, pois que eu saí de Deus e vim. Vós não vim, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir as minhas palavras? Até ali, Jesus diz quem ele era, mas estava tão seco espiritualmente, coração endurecido, que escutava ouvir, de maneira nenhuma estava ouvindo. Jesus diz assim, se Deus fosse vosso pai, vós me amaria, pois que eu saí de Deus e vim, pois não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Porque não entendeis minha linguagem, porque não podeis ouvir minha palavra. Continua, vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem entre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? E o que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não os escutais, porque não sois de Deus. Então é? Eles que estavam a ouvir as palavras de Jesus que estavam a entrar na eles, tudo simplesmente porque genera Deus, genera filhos de Deus. Que só já era filho de Deus, esse coração estava aberto para ouvir a palavra de Deus. Eles que estavam a ouvir de nenhuma maneira. Que livro até a diferença entre filhos de Deus e filhos de Satanás, filhos de diabo. A existência de Cristo, Jesus continua. Os judeus lhe responderam e lhe disseram, nós dizemos, nós bem que tu és samaritano e que tens demônio. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco minha glória, há quem eu busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar minhas palavras, nunca verá morte. Então, quando Jesus diz assim, é o que eles respondem a Jesus. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora reconhecemos que tens demônio. Morreu Abraão, assim como os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte? Provará a morte? Porventura tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes ser? A gente entender perfeitamente quem era Jesus. A gente entender. Eles preferiram ficar com o coração fechado para a palavra de Deus que entrar neles. Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Porém, isto a dizer que Deus já era seu pai, que já era filho de Abraão, mas mesmo assim tinha o coração fechado para ouvir a palavra de Deus. Porém, vós não o conheceis, mas eu o conheço e sei que não. Porém, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Quando Jesus dizia que Abraão que Abraão tinha morrido antes de Jesus. Quando Jesus dizia que Abraão é a maneira que eles reagiram. Disseram os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, ele te referia a Deus. Eu sou, não te encontrares eu sou lá naquele Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Deus te chamou Moisés que para libertar seu povo é que te preso no Egito como escravo para libertar, para levar para a terra de Canaã, para a terra prometida. Então Moisés está a dizer a Deus que quando ele estiver frente a Faraó, que ele te vai dizer Faraó libertar o povo de Deus, quem que ele está a dizer Faraó é que envia ele para libertar aquele povo. Deus dele, para dizer Faraó que eu sou enviá-lo. Então, que eu sou, tu fala lá no Antigo Testamento é Deus.
E Jesus diz-lhe abertamente que antes que Abraão existir, ele era. Então, Jesus está a existir antes que Abraão existir. Então, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus diz quem ele era. Quando Jesus diz assim, espelha a pedra para apedrejar Jesus. Está escrito assim em seguida. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus escondeu-se, saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Não queria falar em especial sobre religiosidade, sobre o espírito de religiosidade. Não sei, em nome de Deus, para livrar a gente do espírito de religiosidade. Jesus é bem para o mundo, ele que bem para o mundo, que é bem pregar a religião. Jesus bem para o mundo, que é bem anunciar nós o reino dos céus. Jesus chama a gente para a liberdade, ele chama a gente para não seguir, para não ser seus discípulos. Jesus nunca chama ninguém para não seguir religião. Jesus não é religião, Jesus é uma pessoa. Jesus é Deus, é uma pessoa que não precisa conhecer, que não precisa seguir, que não precisa ler a Bíblia e seguir sua palavra. Jesus não é religião. Jesus nunca veio nesse mundo pregar religião. Os outros seguem religião, licenha religião. Nunca Jesus fala isso na Bíblia. Jesus sempre na Bíblia fala de amor de Deus. Ele anuncia o reino dos céus. Ele diz quem quer seguir para apanhar sua cruz, para seguir. Jesus que cabe no mundo para chamar ninguém para seguir a religião. Não larga o espírito de religiosidade. Não vá para Deus. Não pôs o ele na chão, não ora a Deus, não pedir a Deus para mostrar a gente a verdade. Que a verdade te liberta a gente. A palavra de Deus está a dizer que o povo de Deus está a sofrer por falta de conhecimento. O povo de Deus está a sofrer porque está a ler a Bíblia, porque está a conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus te entrar na boa vida, Jesus te libertou. Ele te abriu o joio, o entendimento. Ele te mostrou a verdade. Ele te mostrou olha que amigo você deve andar. Ele te mostrou quem ele é. A palavra de Deus está a dizer que se Jesus liberta-nos, nós é verdadeiramente livre. Nós te conhecer a verdade e a verdade te liberta a gente. No nome de Jesus Cristo, vamos terminar essa palavra com oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos você, Pai, para você trazer nos vida todo espírito da religiosidade. Você abrir nos joio, nos coração, que você palavra te entrar na nós e te ganhar vida. Deus, livra a gente espírito de religiosidade, Senhor. Afasta-nos vida, espírito de religiosidade. Você dá-nos um coração disposto a ouvir você. Um coração disposto a seguir você. Abrir-nos o ouvido e nos entendimento, Senhor, para não poder pescar você. Que tudo nos força, em espírito e em verdade, Senhor. Não te pedi você. Você está a gente, você mostra a gente que amigo não deve seguir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, você lava a gente, você purifica a gente, você perdoa-nos de nossos pecados, Deus. Em nome de Jesus Cristo, não te reconhecer que sem você não já nem ninguém. Não te reconhecer que não precisa de você. Você é luz desse mundo, de modo que você a palavra está a dizer. Quem que está andando mal você, que está andando na treva. Você ilumina nosso caminho. Que você a palavra te mostra a gente a verdade. Que você a palavra te guia a gente e transforma a gente. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que não te orar e não te agradecer a você. Amém.